Olá, investidor! Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, 18 graus em São Paulo, 10 horas e 44 minutos, dia 12 de novembro de 2021. Segunda-feira não tem pregão, feriado, mas a gente vai acompanhar o mercado normalmente, tanto no final de semana quanto na segunda-feira, mesmo porque a gente tem carteira internacional, né, que não é pública, ela é restrita aos grupos anteriores, né, Passaporte Black 2 e Imersão 13, mas nós acompanharemos o mercado normalmente, qualquer novidade, fato relevante, eu manterei todos informados. Eu vou começar os trabalhos de hoje, pessoal, fazendo... é uma época de inúmeros balanços corporativos, né? Então... Eu não vou fazer todos, eu vou até, inclusive, fazer alguns que saíram ontem, e aí, aos poucos, eu vou colocando os balanços em dia aqui. No Informe Cenários, já estão todos lá. O que eu anotei aqui para fazer, setor de shoppings... A gente tem aqui a Alliance na tela. Aquela história, né? Se eu observar hoje o viés de vários ativos e tal, não é tão positivo. Mas na semana está subindo 7,06. Então, assim, é um sinal importante no semanal, está deixando para trás fundos anteriores. Eu acho que a oportunidade, quando o ativo vem de uma sequência de alta, né? Por exemplo, o Alliance no curtíssimo prazo, a gente costuma entender que as correções são oportunidades. Ah, mas tocou uma LTB 2 vezes e sentiu. Normal. Né? Eu não estou dizendo que você vai acertar a mínima aqui de repente da correção, mas o ativo tem viés de alta, mastro bandeira, e mesmo que ele corrija no tempo, um pouquinho no preço aqui, eu vejo com bons olhos. Aí tem TOTS. Eu vou circular em caneta aqui, a que eu estou fazendo hoje, para eu conseguir depois colocar no... Então é Alliance, TOTS. Legal. Então, TOTS aqui na tela, setor de tecnologia, já fez parte de carteira nossa e tal. Simetria em V, típica, né? Ela cumpriu a simetria 36,51 e agora o ativo passa por correção. Então é aquela história. A compra é na correção. Ah, de repente eu posso comprar e corrigir um pouco mais? Pode, mas você está pegando o ativo arrefecendo e pode ser uma boa oportunidade, principalmente para quem vê, olha a médio prazo, né? Tem Simpar, que é uma empresa com ótimos fundamentos. Ela entra naquele time que eu falo que é uma piada, tá, o ativo negociando aquele valor, tocando média de 21. Tem uma simetria em V para guerrilha aqui, aponta 15,31 como objetivo, mas eu acho que vai mais aqui. A 16,50, talvez 17,50. Aí até um horizonte de final de ano eu vejo como oportunidade também. Aí deixa eu circular as que eu vou fazer aqui também. Aí nós temos Equatorial, EQTL3. Equatorial é aquele ativo que eu já acho que ele entregou, né? Não é uma situação para entrada, tá bem longe das mínimas recentes, é mais para administrar. Cumpriu a simetria em V aqui em cima, ó, perto do de 25 com 21. Né, e administrar por topo anterior, aqui colocar como stop, ó, 24,84, 24,80, já teria até estopado hoje, inclusive, e colocado o lucro no bolso. Aí nós temos Taesa, aqui na tela, tá aí 11. Essa eu vejo como oportunidade, só que assim, é aquela oportunidade não para um ativo explosivo, mas para quem quer comprar uma ação para bater renda fixa, aquele investidor que tem o perfil mais conservador de fundo imobiliário. Está num ponto bem legal, aparentemente aqui desenhando um pivô. Aí tem a seguradora da Caixa, né? A Caixa Seguridade, que a gente tem inclusive em carteira. Devagar e sempre, na minha visão, está armando aqui um movimento de 9,66. Tem a 3R, que já fez parte de carteira da Top Traders também. Eu acho que o ativo com o melhor potencial do setor é Enalta, mas a 3R está num ponto interessante. Petróleo corrigindo, né?
Enalta é a minha preferência aqui no setor, talvez desenhando um mastro bandeira. Aí tem Oi, que desperta aí nos investidores o sonho e a ilusão, né? É isso. Oi, ela tem alguns repiques, você pode fazer operações de guerrilha na compra, na venda, mas eu tô fora. Hoje, com a quantidade de oportunidades, é a mesma coisa de você ter filé mignon, picanha, maminha, fraldinha na mesa. Aí, sei lá, cada um tem seu gosto, mas aí você quer, de repente, fazer uma língua assada ou bofe, por exemplo, né? Você tem filé mignon, picanha, fraldinha na mesa, né? Então, tem tantas oportunidades, né? Na minha opinião, não faz sentido ter uma posição em Oi no momento. Aí, quem tem, boa sorte. Aí temos Copel. E boa sorte mesmo. Como eu sei que muitas pessoas físicas têm, eu desejo boa sorte. Tem Copel. Perfil mais conservador. Eu hoje sou mais Taesa. Aí, por exemplo, né, a velha coerência que eu prego entre os profissionais, entre os investidores. SLC é uma boa? SLC agrícola pode ser. A SLC, eu vou traçar aqui uma LTA, eu falo que tem algumas ações aí que são carne de pescoço, né? É duro de operar, tipo B3, SA3, M Dias Branco. A Tupi 3 é um ativo duro de operar e SLC está no time. Nós operamos esse ativo, ela dá trabalho, movimentos malucos, erráticos. Então, sendo coerente, né, nós temos em carteira, eu prefiro soja 3, que é a boa safra. E prefiro, mas a ação está em observação talvez por uma troca, mas segue no portfólio. Aí tem Smart Fit. Smart Fit, já vamos fazer logo aqui vamos fazer as carteiras de desafios e tal. Aí a gente vai falar da Smart Fit na outra carteira. Bom, ações do setor imobiliário, eu acho que devem engatar realmente uma sequência de recuperação. Inclusive Cury está num ponto muito importante, que é aqui uma LTB, a Gerdau mostrando resiliência mesmo com a queda do minério. Local Web é Local Web, né? Ativo bem maluco. Saiu o balanço, ela deixou uma sombra inferior, eu vejo com chance aqui real de recuperação. E Mel, que hoje a Melnick está corrigindo na parte alta no Marobuzu, mas nada que mude o seu viés de recuperação no curto prazo. Também aí tocando uma LTB numa região decisiva. Aí, falando aqui da carteira ouro, né? A gente tem Pets, né? Pets, apesar da reação, ainda é um ativo interessante. É tão descontado em relação a fundamentos, né? Qualquer correção eu vejo como oportunidade, ou até uma alta mais tranquila, assim, que não impacte uma grande distância em relação à média, aquela coisa toda. Tá distante, mas acho que ainda vale a pena pela simetria. SAPR11 é o ativo de guarda que nós temos em carteira, aquela ação mais conservadora. A tendência, pessoal, quando a gente unificar os grupos, né? Ó, tem duas LTBs aqui, uma mais longa, uma mais curta. Quando a gente lançar a Imersão 14 e unificar os grupos, uma das novidades, a gente deve ter um evento presencial, que vai fazer parte do pacote, alguns vão poder aderir ou não, a SLTB que foi rompida. Vai ser uma das novidades, um evento presencial fazendo parte do pacote, da imersão e da renovação do passaporte. E a gente deve ter mais de uma carteira. Além da carteira nacional e internacional, a gente deve continuar a carteira Desafios, Imersão Pocket e também a Ouro, só que aí carteiras fechadas, né? E eu vou tentar determinar um perfil para cada carteira, não sei se vai mudar o nome, porque tem investidor que ele tem mais o perfil conservador, um moderado, o outro gosta de small caps, então eu vou tentar adaptar alguma coisa nesse sentido, porque eu vou investir dessa forma e eu compartilho aquilo que eu faço pela liberdade de expressão que tenho. Grendene, eu acho um ponto técnico de compra, porque ela esticou, sentiu resistência aqui em 968 e veio num topo anterior que é um eixo de W, né? Então uma situação favorável amplamente à compra. Aí temos Sambi 11, que é a nossa posição quando se fala em grandes bancos, eu vejo como ativo mais descontado, e mesmo com a queda do minério, Semin resistindo, né? Semin ainda num ponto de compra muito descontado. E Porto Belo nem se fala, né? Porto Belo entra naquele time que é uma piada. Deixa eu tomar um pouco aqui do meu
Eu enchi um copo com gelo e coloquei um energético de melancia. Porto Belo, por exemplo, hoje, né? Se eu tivesse, por exemplo, ganhei na quina, tenho 2 milhões de reais na mão, tenho que escolher 2 ativos para alocar. Um desses ativos seria Porto Belo. Neste momento, seria Porto Belo, indubitavelmente. O JHSF piada, nesses valores, né? Mais um ativo que é piada. Rani piada, 6,70. Né? Fundo arredondado, tem espaço amplo para subir. Rumo foi uma das ações que teve balanço divulgado também, né? Essa entra no time das piadas, né? Tá armando, assim como Caixa de Seguridade, um pivô, deve romper aqui na semana que vem a 17,43, e aí toda a carteira tem o seu patinho feio, né? Tava demorando para aparecer, e esse patinho feio da nossa aqui é a Natura, né? Então, reação a balanço também, né? E essa daqui eu penso que é oportunidade também. Uma ação caindo 11, não acredito que ela continue, né, com esse desenho gráfico, e é isso. Vejo também como oportunidade. Aí nós temos a carteira Imersão Pocket. Rapt 4 é ouro, é o que eu falo, tem amplo espaço para subir. É possível que nós tracemos aqui uma LTB, né? Tem LTB em vários ativos, né? E ativos lutando ali nas suas LTBs. YDUC é ouro, né? Muito descontada. A Caixa de Seguridade também. BKBR3 reagiu bem, é o que a gente esperava. Também tem uma LTB. O mercado tem essa, né? Tem a época dos mastros bandeiras, dos triângulos, tem a época dos... Nesse momento tem LTBs em diversos ativos. Então, muitas ações em pontos decisivos. Aí tem Santos Brasil, que é uma piada a 6,20, ativo potencial de dobrar dentro do horizonte de alguns meses. Gemat, os dados do varejo hoje vieram fracos, né? Mas isso também significa um arrefecimento provável de inflação. No frigir dos ovos, se romper a média de 21, dispara, na minha visão. E Smart Fit, que teve uma boa reação, no meu entendimento, a minha visão é simplesmente uma correção na parte alta no Marobuzu. Médias prestes a se cruzar em modo compra. Se pegar Smart Fit, por exemplo, na semana, você está falando em alta de 10,96. Então, super válido, aí tá tudo certo. Então, continuando, né, então falei de Smart Fit, balanço atrasado de ontem azul. Eu não sou um grande entusiasta do setor, mas azul realmente, tecnicamente, teve uma barra elefante, hoje está segurando a onda. É uma situação, sim, que favorece a compra, é um setup de compra. Eu vou pegar, pessoal, eu vou fazer mais alguns ativos aqui, eu vou marcar quais eu vou fazer. Eu não vou conseguir fazer todos, mas eu vou marcar até onde eu vou aqui, em relação aos balanços. Então vamos lá, PagSeguro. É uma ação que muita gente gosta de operar as BDRs, né? PagSeguro. Ontem no aftermarket subiu mais forte, hoje no pregão regular nem tanto, mas eu vejo aquele padrão da alavanca aqui. Caramba, que loucura aqui o gráfico. Padrão da alavanca, aí nós temos um martelo, né? Percebam que se romper o 34 com 38, aciona o martelo e leva de quebra a média de 21. Aí nós temos aqui a seguir Cyrela. Na tela, Cyrela é ouro, né? Acho que tem grande espaço para subir. As médias agora que estão cruzando-se em modo compra. CPFE13, eu gosto muito dessa companhia. O mercado também, né? Tanto que ela tá acionando um pivô de alta. Aqui tá, mas já tá bem esticada. Essa daqui é para administrar com base nesses topos anteriores ou mínima de hoje, né? Para não devolver lucro. Ok. Então eu falei aqui dos ativos. SEPR11 saiu o balanço também. Eu acho que está num ponto legal, tinha comentado. Aí tem a Trisul. Tris 3.
Eu acho que é o setor mais descontado, então sim, temos aqui uma situação que remete à compra, eu acho interessante. Rail eu falei, aí tem CIA. Eu acho que hoje em dia, né, você ter carteiras e não ter alguma ação de vestuário, de calçados, não faz sentido não ter, ou seja, faz sentido ter, para não ficar confuso. Ainda acho que é válida uma entrada aqui, posição na ponta compradora. Teve a B3, né? Um balanço muito forte. A B3, né? Vamos falar de ativos fixos aqui, daí a gente volta nos balanços, né? A gente estuda todos os dias. Qual que foi o nosso racional, por exemplo, em Ambev? Ambev, o nosso racional foi de compra aqui nos 15, rompimento falso para entregar perto dos 18. Acabou. Qual que era o nosso stop? 17,60. Entregou, né? Legal. Quem não entregou, eu acho que pode colocar o stop abaixo da mínima de hoje. Ontem, hoje, 17,60, coloca 17,59, 17,58, mas está com cara de mastro bandeira. Então, quem está no game ainda, essa média pode se aproximar e de repente o ativo disparar mesmo. Está reagindo bem ao balanço, né? Não, eu estou falando aqui de Ambev, né? Então, Ambev tá uma boa configuração, respeitando 17,67. Aí a B3SA3, qual que era o nosso raciocínio? Na compra aqui embaixo, para entregar a 13,26. Onde que bateu hoje? 13,29. Então, alvo. Então, você faz, por exemplo, ali... Essa é a famosa guerrilha, né? A gente, para quem seguiu o nosso racional, entregou a 13,26, coloca ali 11,70. Você está falando em 13% de lucro. Então, agora, eu quero montar posição, quero manter o ativo para médio prazo. Faz sentido, né? Bancos, né? BBS3, ótima oportunidade. Nem começou o movimento de recuperação, na minha opinião. Bradesco, idem, o movimento nem começou ainda, ó. Fase embrionária de movimento de recuperação. Itaúsa também, né? Rompimento falso de 10,17. A gente traz aqui Tube na tela. Nem começou a recuperação, tem amplo espaço. Sambi, que é a nossa posição, nem começou, ainda está na fase da acumulação. Dá para traçar aqui, inclusive, um triângulo. Então nem começou, nem começou. Quem entrar agora pega na fase embrionária. IMAT, que é o índice de materiais, ó, apontando para cima, consolidando acima da média de 21. Tem uma figura, um W, né, acima de 10,321. Tem um espaço legal para subir, está acima, conservando o viés de alta. Ó. O IMAT, mesmo com minério em queda, está trabalhando na parte alta, no Marubozu de ontem, acima do eixo de W, que é 5,315. Muito importante essa leitura. IMOB é o índice mais descontado, um dos mais, né, junto com o IMAT, um setor em si muito descontado. Rompeu a LTB, que é comum a muitas ações no momento, e está trabalhando acima numa sexta-feira, véspera de feriado. Isso é muito, muito, muito expressivo. Aí temos Small 11. Small 11 é uma forma de exposição a Small Caps de forma simplificada. No mínimo tem alvo aqui a 132,35, um espaço interessante para subir. E nós temos Petrobras segurando a onda mesmo com petróleo em queda, isso é importante também. E a Vale também segurando a onda mesmo com o minério tendo derretido. Então são sinais, no mínimo, interessantes. Aí temos China 11. China 11 eu não tenho interesse no momento, apesar de parecer um fundo duplo. Se ela de repente voltar novamente aqui na região de 9,02, eu posso estudar. A gente sempre traz os racionais aí com China 11, que é um ativo interessante de operar, mas no momento não me enche os olhos. Uma aproximação, o fechamento do gap, apesar de ser difícil, atrairia minha atenção. Ou um próprio teste desse fundo de novo, ou da LTA. No momento não vejo desconto suficiente para uma posição. Gerdau, né, como eu comentei, resiliente mesmo com o minério em queda. No caso dos juros, né, a gente tem aqui 3 toques na média de 21. O ponto a ser perdido é a mínima da semana, 11,580. Se a gente observar aqui os juros, né, no semanal, por exemplo,
Nós estamos falando uma queda de 2,31, semana passada 0,66. A grande questão é, a não ser que exista uma reação na parte da tarde, um cenário de estresse que geralmente faz juros subir, mas a mínima da semana passada está sendo acionada, que é o 11,96. A mesma coisa do dólar, pode estar subindo um pouquinho hoje, pode, mas semana passada caiu 1,99, 1,81, essa semana está caindo 1,99 e está perdendo um topo anterior que é o 5,483 no semanal. Se isso for um canal alargamento, teria ainda amplo espaço para descer. Desculpem aqui, eu estou em recuperação, mas ainda não 100%, pessoal. Então esse é o dólar, né? A perda de 5,406 projeta 5,311. Aqui no 5,311 a gente vai começar a pensar em realizar lucro, lembrando que a gente está na venda desde 5,655. Então se eu fizer 5,655 menos 5,300 é um possível alvo, a gente está falando em 355 pontos, vezes 100 mini contratos, é um belo gain. Depois da porrada, tá de lado, né? Bandas de Bollinger justapostas deve ter um movimento forte para um dos lados, se não hoje, na segunda-feira, ou o dólar já entrou em stand-by por causa do feriado também. Eu volto depois para ver Ibov, Ibova 11 e mini índice aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouco, vou prestigiar a galera aqui do YouTube e depois eu volto nos balanços. Para não ficar um programa muito longo, senão ficar chato também. Então eu vou vir aqui. Prestigiar a galera. Então vamos lá. Cleudimar Fernandes, Wagner, parabéns, a sua persistência e com muita coerência você dá as informações precisas dentro dos gráficos, sempre com muito carinho aos seus alunos. E a nós que gosta da bolsa, só tem a agradecer. Tudo de melhor a você e sua família, um bom final de semana. E pessoal, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente atuem na área de comentários, que assim todos nós aprendemos e crescemos juntos. O amável Galo 3-0 no Timão, tá certo, o Galo foi melhor, já é o campeão brasileiro. O Caio Félix, vou te questionar, posso estar enganado, você tinha falado que Fortaleza ganha a Copa do Brasil ou não? Não. Pelo que eu lembro, eu também não tenho uma memória tão precisa assim, mas tenho uma boa memória. Eu comentei que o Red Bull Bragantino ganharia a Sul-Americana, Atlético Paranaense a Copa do Brasil, o Brasileiro o Atlético e o Palmeiras a Libertadores. Acho que é isso. E vocês viram aí, pessoal que é fã de futebol, talvez tenhamos Cristiano Ronaldo no Barcelona, uau! E um abraço forte aí pra galera de Fortaleza e de Belo Horizonte. Marcos Pereira, cara, professor, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos, começamos a pegar os caras. Nosso querido amigo Pede MYPK3, forte abraço, Fúria, fica com Deus, você também, um ótimo feriado a todos os amigos. E vamos ler aí o que o nosso Carlos Flá também deixou, sempre participando, sempre pertinente, bem-vindo, assim como o Marcos, Cleudimar, Caio e o Amável, apesar de tá zoando o meu timão aí, é bem-vindo. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo ótimo, já podemos ter uma mudança de postura do mercado, agora os vendidos fazem força para derrubar o índice, fato. Os comprados no momento estão no controle, as respostas são rápidas e amplas. Estou de acordo, é fato que o nosso mercado está muito descontado, acredito que se não tiver barulho, como teve na câmera, a PECs precatórios vai passar fácil pelo 110,340, rumo ao 116, eu acredito nesse cenário, por achar o cenário mais equilibrado com menos ruídos, né? A população que era... né, pelos menos favorecidos, enfim, o mercado quer a aprovação da PEC, mas o mercado não, ele quer a aprovação da PEC porque ele sabe que se tivesse um MP, a medida provisória, um crédito extraordinário, provavelmente a oposição insistiria nos R$600, né? Então é o menos pior, né? Como o pior cenário está nos preços, o mercado ele tem sim chance de recuperação. Então MYPK3, vamos fazer o estudo aqui. Esse ativo eu participei do IPO dela há muitos anos atrás. Correção até a média de 21 no semanal, fantástico, ponto de compra técnico. Eu gosto muito da empresa, já fez parte de carteira, mas é um ativo duro de operar também. No momento a configuração é amplamente favorável a uma compra, na minha visão. Ok? Então... fizemos os ativos fixos, eu fiz FNC em Mob e Mate, vamos fazer um índice de energia.
Acumulando alta na semana para o alto e avante, correções normais aqui no preço. O Icon está corrigindo, né? Deve fazer um cenário até de mastro bandeira ou de pivô, porque os dados do varejo vieram fracos, eu detalhei lá no informe cenário, né? Minério de ferro tem alguma reação no mercado futuro, até por isso que eu acho que a Vale está segurando a onda, a Gerdau também precisa pular acima de 90 dólares e pelo menos testar a média aqui no 102 para a gente ver alguma força no minério. Xangai fechou cravado na média de 21, uma boa reação, deve continuar em alta, idem para o Nikkei que respeitou a CLTA que nós traçamos e o candle do dia 11 engolfou do dia 10. Nós temos o fluxo para mercados emergentes, trabalhando na parte alta, numa barra no diário, os compradores devem continuar no comando. Na semana, nós temos alta de 1,90, prestes a romper média de 21. O petróleo no semanal, uma queda de 0,87, pode até continuar, tanto em Londres quanto em Nova York. Depois que o WTI trabalhou negativo, o gráfico ficou distorcido. E tem sim um topo mais baixo que o anterior, isso chama atenção. Né? Você vê que o dólar começa a cair, o petróleo começa a cair, aí já arrefece esse cenário de greve dos caminhoneiros. O mercado é assim, pessoal. Ontem eu estava indo na igreja de São Judas ali, agradecer e tal. E o que eu falava a vocês? Que os drivers eles somem do mapa rapidamente, né? Não se fala mais em greve dos caminhoneiros, apesar de eu saber que tem alguma paralisação nos caminhões que transportam produtos agrícolas, com as chuvas dissipou o lance da crise hídrica e assim a banda toca. O que eu vejo como muito positivo hoje? Os Treasuries, os títulos de 10 anos norte-americanos, talvez tenham montado, cravado, desenhado um topo mais baixo que o anterior aqui, ó. Né? Bem interessante esse cenário. O DXY está de lado, não está comprometendo o dólar, ajudando nem atrapalhando, mas eu penso que nesses níveis seria mais natural um arrefecimento do DXY, que pode manter o dólar em queda aqui no Brasil. Né? Eu vejo aqui no DXY uma espécie de canal aqui, seja um canal, um alargamento, alguma coisa uma cunha, né? Porque tá estreitando aqui. Mas enfim, o DXY bem perto aqui dessa parte alta. Os DXY cair pode ajudar a derrubar o dólar, sim. Aí nós temos na tela o índice Nasdaq. Normal, né, esse movimento. Eu falei amplamente que eu acreditava numa correção até topo anterior ou médio, isso é natural. Nada que mude o viés altista, a mesma coisa no S&P e no Dow Jones, né? Então está aproximando de topo anterior e média, isso é absolutamente natural. Então, por exemplo, na semana, uma queda de 1,12 no Dow Jones, se fechasse agora, no S&P a gente tem queda de 1,013 e no índice Nasdaq a gente tem queda de 1,67 natural, sem novidades. Bolsa do Reino Unido para o alto e avante, 0,88 de alta na semana. França, 0,59 de alta na semana, longe de média, 0,25 no Eurostock 50. Índice DAX, 0,28 de alta. Quer dizer, a Europa ficou praticamente de lado com leve viés altista e no Brasil nós tivemos alta, né? Sinal que nós estamos muito atrasados, temos drivers que podem fazer preço para cima e lá fora deve continuar uma tendência de alta e aqui no Brasil a acompanhar, mesmo corrigindo lá fora, aqui no Brasil não cedeu. Aí Bovespa em dólares, né? Uma formação de fundo, no meu entendimento, com espaço interessante para subir. O BZQ, que é inversamente proporcional, a nossa bolsa vezes 2 está caindo 9,27 na semana, porque tem o impacto do dólar também, o dólar em queda impacta negativamente o BZQ. E eu continuo entendendo que vai testar essa LTA aqui embaixo, mas eu falo isso desde que a gente montou um topo mais baixo que o anterior. Né? Talvez um gap de fuga, deve ter um teste aqui no fundo anterior a 15,98, nesse topo a 17,37 ou na própria LTA. E aí temos o milho. Milho xoxo, vai derretendo aqui, não tem nada muito interessante. Pelo menos não na ponta compradora. Então faltou fazer Ibov, Ibova 11 mini índice, só para a gente ver quanto que está acumulando na semana, daí eu faço o gráfico
mais completo, o BOVA11 subindo 2,14, né? Na contramão do exterior, sentido positivo, o BOVA11, na verdade o BOVA11 subindo 2,14, o IBOV subindo 2,13. Talvez nós tenhamos aqui um desenho de um canal, né? Isso é muito interessante. Né? Observando pela ótica do gráfico diário, o IBOV rompeu o eixo de um W que tem alvo a 114.930, talvez para a próxima semana. Talvez a gente tenha um pullback aqui do ponto rompido, que é importante. No BOVA11, né, já temos aqui o pullback no 102,82, é interessante que segure. O mini índice, eu acreditava que a gente poderia ter algo perto do 110.340. De certa forma foi perto, né? Foi a 109.325, depois de bater 103 mil pontos. E está arrefecendo, né? É mercado, né? Então, nós temos suporte a 107.635, está exatamente aqui, ó. E às vezes não faz exatamente naquele momento o que a gente espera, mas não muda o viés, a expectativa que nós temos aqui, que é positiva para o mini índice. O ponto aqui é 107.635, né? Então não foi no 110, mas os 115 mil pontos é uma questão de tempo. Semana que vem é uma semana mais curta, talvez não até sexta da outra, mas início da próxima semana. E aqui no intraday, né? No 110.340 aqui aparece como um topo, 109.175 também. Houve um rompimento falso de 109.175 ontem. E agora a gente está numa região de topos anteriores, né? E também dessa LTA que conecta os fundos aqui, que eu vou destacar aqui para vocês. Então, ó, tem o fundo número 1. Fundo número 2. Eu acredito que o mercado fecha acima do 108 hoje, 108.200, 108.300. Está aqui numa LTA. Mas tem esse gap que incomoda provavelmente alguns investidores. Né? Pode fazer um fundo duplo aqui, a LTA é um ponto importante também. E se nós observarmos de uma forma mais ampla, talvez a gente tenha aqui uma espécie de canal de alta, então estaria na base de um canal. Essas linhas aqui em azul. Pessoal, só para não ficar com a folha na mão aqui, que tem, eu anotei 4 ações aqui, eu deixei algumas para a próxima semana. Então eu vou fazer aqui o estudo completando aí os balanços da Light. A gente já teve grandes alegrias aí operando Light em carteiras da Top Traders. Olha, na semana passada um Arami. Essa semana disparou 15,86, olha que maravilha, né? Reagindo bem ao balanço, o índice setor de energia mostra realmente forte reação. É mais um ativo que vai ser possível nós traçarmos aqui uma LTB, né? É o momento das LTBs, né? Então a correção eu penso que gera oportunidade. Tem a SER3, nossa posição em YDUC, mas a SER3 é uma ótima empresa também, inclusive está rompendo o pivô aos 11,47, está exatamente ali, né? Eu vejo como oportunidade, mas a gente prefere a SER3. Saiu o balanço também da Cogna. Cogna é assim, entre a compra e a venda eu compraria, mas se eu posso comprar YDUC, eu prefiro do que a Cogna. Mas se o setor como um todo subir, dificilmente ela vai ficar para trás. Entre Cogna e RBR, Cielo, essas ações mais polêmicas, eu acho que a Cogna é a melhorzinha. Aí temos Meal 3, que é a holding da Viena, Frango Assado, Pizza Hut, KFC. É uma ação complicada de operar. Ela fez um arame aqui embaixo, agora tenta acionar um pivô nos 3,20. Tem tanta coisa boa para comprar que eu não compraria o papel. Agora, aquela história. Você tem que se posicionar na compra ou na venda, seu gestor determinou que assim seja, eu compraria. Ok? E o índice na região de 107,260, para quem está de fora, eu acho que é a oportunidade de montar posição. Posição na ponta compradora. Acho factível a gente pensar hoje numa recuperação. Por exemplo, imagina que a gente estivesse numa sala de trading, né? Então, por exemplo,
107,280, 107,250. Sou comprador para entregar no 108, por exemplo, e fazer um giro, apesar que a gente vai manter o swing trade. Acho que busca o 108, 108 e 100 ainda hoje. Então, um grande abraço a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Muito obrigado. Um excelente final de semana. Ótimo feriado. Valeu!